E tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre tribulações e aflições, né? Essa foi a leitura que a gente fez, né? Que a gente faz uma leitura bíblica anual. E no dia 1º de junho, teve um versículo em Romanos, especificamente, que a gente vai falar sobre ele, que fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre tribulações, aflições, né? O que ela produz na gente, como que a gente deve passar por elas. E essa palavra, ela tem mexido dentro de mim, né? Ela está viva dentro de mim até hoje, por incrível que pareça. O Senhor está falando muito comigo através dessa palavra. E quando eu fui, né, designada para trazer a palavra, a primeira coisa que já queimou no meu coração é falar sobre isso mesmo. Eu até comentei um pouquinho no culto das mulheres da tarde, né, na terça-feira que passou, e eu queria continuar falando porque é isso que o Espírito colocou no meu coração, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é interessante que a nossa fé cristã, a fé que a gente abraça, né, ela não nos coloca numa redoma, né? Muita gente acha que os cristãos não passam por aflições, que a gente, né, tem uma vida. A maioria das pessoas que não entendem, né, a vida cotidiana da fé cristã acha que a gente enfrenta tudo, não passa por nada, é um mar de rosas e tal, e está tudo certo. Mas a gente sabe que não é assim, não é assim. Né? A gente passa realmente por aflições. A nossa fé, a nossa vida cristã, ela não é uma bolha, né? A gente não fica imune às intempéries da vida. A gente não fica, né? A gente está nesse mundo. A gente não é desse mundo, mas a gente está aqui. Nós estamos aqui. E a verdade é que a gente vive muitos momentos de tribulação na nossa vida, né? Muitos momentos. É interessante porque são tribulações de vários níveis e intensidades, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas momentos assim que a gente sabe que vai dar tudo certo, é chato, é complicado, às vezes, né, você tem que lidar com alguma situação difícil. Às vezes a tribulação é média, né? Você passa com um pouquinho mais de dificuldade. E tem aquelas hard, né? As tribulações pesadas que a gente passa. A gente passa, sim, né? Momentos muito difíceis na nossa jornada cristã, a gente vai passar. A gente já passou, a gente passa de vez em quando e a gente vai passar, porque está escrito na palavra de Deus, né? Em Salmos 34:19, fala assim, ó: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. O Senhor nos livra de todas. E é interessante essa palavra, né? Porque quando você lê, você fala assim: poxa, o Senhor vai me livrar de tudo, não vou passar por nada. Ai, que maravilha. Mas esse livramento que Deus dá, né? Eu estava pensando, né? Eu entendo que esse livramento, ele pode realmente até nos poupar de passarmos em certas situações. Em outras, a gente passa o comecinho da aflição e a gente vê a mão de Deus tirando a gente daquilo. Tem ocasiões que a gente, né, passa pela aflição e no meio daquela turbulência Deus já dá o livramento. E às vezes Deus deixa que a gente permaneça passando até ela acabar. E mesmo assim é livramento. Por quê? Porque a gente sabe que Ele está conosco, Ele prometeu que Ele estaria conosco em todo o tempo. Então, nós sabemos que no processo de passar pelas tribulações, nós temos o Espírito Santo que age em nós, nós temos o Senhor que está conosco, que está nos conduzindo, Ele está nos deixando mais fortalecidos, Ele não permite que a gente esteja sucumbindo em meio às lutas terríveis, né? Muitas vezes a gente passa assim, desse jeito, né? E Ele faz muitas vezes com que a gente permaneça firme durante esse tempo difícil. Então, tudo isso não deixa de ser livramento de Deus.
E Jesus mesmo, ele afirmou que haveríamos de passar por esses momentos. Né? Na NVI, eu estou lendo a NVI. Tá, Luiz? Não sei se você vai colocar. NVI, João 13:33 fala assim. Não, eu não sei se é 13 ou 16. Acho que é 16:33. Não tenho certeza. Você confirma para mim. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então o Senhor fala, ele venceu. E através dessa vitória, a gente pode ter bom ânimo, né? Porque a gente pode olhar para a vida de Cristo e saber que nós servimos a um Deus vitorioso, a um Senhor que venceu as grandes tribulações e a maior de todas, que foi a cruz do Calvário. E nos deu a vitória. Ele vence e a gente ganha a vitória, né? Esse Deus é maravilhoso. Salmos 107:19, também da Nova Versão Internacional, fala assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Tem muitas passagens bíblicas que falam sobre tribulação, né, sobre nós passarmos por elas, sobre o Senhor estar conosco durante a tribulação. Né? E, bom, eu vou passar por tribulação, né? A gente vai passar. Mas nós precisamos passar pelas tribulações da forma correta. Porque não é só eu saber que eu vou passar, eu preciso saber como eu preciso passar por essas tribulações. O que a palavra de Deus me fala, como é que ela me ensina, como é que eu posso me conduzir nesse tempo, o que eu preciso fazer, qual a postura que eu tenho que ter, o que eu não devo fazer. Né? Então, eu preciso saber. Por quê? Porque essa tribulação, se eu não passar da forma correta, ela pode me afastar do amor de Deus, ela pode me afastar de Cristo. Se eu não tiver sabedoria, eu posso murmurar, eu posso tomar um caminho tão ruim que eu vou me afastando do Senhor. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que prestar atenção. Eu fiquei pensando, eu tenho 2 caminhos a escolher, tá? Eu pensei comigo. A Bíblia não fala isso. Eu tenho 2 caminhos para escolher. Eu tenho o caminho do desespero ou o caminho da fé. E eu posso escolher qual o caminho que eu quero trilhar. Qual é o caminho que eu vou escolher para trilhar durante a tribulação, durante o tempo difícil, durante as aflições? Eu preciso escolher um caminho. Eu posso me desesperar, eu posso murmurar, eu posso reclamar, eu posso chorar, eu posso fazer birra com o Senhor. Tá? Estou falando isso de pessoas que têm fé, porque isso acontece sim. Né? E eu posso escolher o caminho da fé. E o que eu escolher vai determinar, né, a minha vitória ou a minha derrota. Quando passamos por esses momentos difíceis, né, eu acho que muitas vezes a gente fica perguntando, por quê, Senhor, por quê? Mas se a gente não perguntar o porquê, e sim para quê, eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender e da gente trilhar esse caminho nesse tempo difícil. Porque a tribulação, ela vem, ela fica um período, mas ela passa. A gente não vive na tribulação, ela passa. Né? A gente precisa perguntar para o Senhor, Senhor, para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo de eu estar passando por isso? Né? E a gente pode encontrar algumas respostas na palavra de Deus, e eu queria falar justamente, né, do texto que deu base para a minha ministração hoje, que é Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. Eu não sei se dá para colocar, Luiz, mas é a ARA, tá? A atualizada, a revista atualizada. Almeida, revista atualizada. Eu vou ler do 1 ao 5, para a gente ver o que Paulo propõe aqui, e traz um ensinamento precioso, bem desafiador, né, na verdade, mas é precioso. Bom, vamos lá. A palavra de Deus fala assim: justificados, pois, pela fé,
tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus. Vamos nos alegrar na esperança da glória de Deus, né? Maravilha. No 3. E não somente isto, tá? Vamos nos alegrar na esperança da glória de Deus, é maravilhoso, né? Mas não somente isso, Paulo fala. Mas também gloriemo-nos, né? Alegremo-nos nas tribulações. Ai, Paulo, pera, não precisava colocar isso aqui. A gente tem que se alegrar na tribulação? Como é que é isso? A primeira vez que eu li isso, eu falei, peraí, não é possível. Será que tem uma palavrinha errada? Será que eu estou lendo errado? Eu li de novo. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que, né, eu vou me gloriar, mas eu tenho que saber isso, saber que não é só eu me alegrar, tem um propósito. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, a experiência. A experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Glória a Deus. Então, eu fiquei pensando, eu acho, assim, muito desafiador, principalmente o verso 3 e o 4, porque você se alegrar na esperança da glória de Deus, não é, né? Não é difícil, não, é muito fácil. Mas quando a gente tem que se alegrar nas tribulações, nas aflições, e sempre que eu faço estudo, eu gosto de ver o significado das palavras. Porque, às vezes, assim, é uma coisa óbvia e nem todo mundo tem a facilidade. Por exemplo, se eu fosse explicar o que é perseverança, eu entendo o que é perseverança, mas quando eu vou explicar, eu não saberia explicar muito bem se eu não tivesse lido o significado da palavra. E quando eu leio o significado da palavra, o meu entendimento abre um pouco mais, né? Então, eu queria falar sobre tribulação, essas palavrinhas, né? Que a tribulação, a perseverança, a experiência e a esperança. Essas 4 palavras, né, que são o foco desses versículos, para a gente poder entender um pouquinho mais. A tribulação, ela é aflição, ela é um tormento, ela é uma adversidade, ela é uma angústia, ela é uma grande luta. Isso não está na Bíblia, é o significado da palavra. Olha que coisa, né? Então, tudo isso é tribulação. Sempre que a gente passa por um momento difícil, uma grande luta, uma adversidade. E os níveis de intensidade, eles são variáveis, né? Como eu falei antes. Mas nós precisamos estar preparados para todos eles. Perseverança. Achei muito, muito interessante, né? Essa palavra é linda. Qualidade de uma pessoa que é persistente, que não desiste, constante. Uma pessoa corajosa, uma pessoa lutadora e uma pessoa determinada. Quem que quer ser perseverante? Eu quero. Eu quero me esforçar para ser perseverante, que são qualidades excepcionais. A experiência, né? Porque a perseverança, ela produz a experiência. Experiência é um conhecimento ou aprendizado adquirido através da prática ou da vivência. Olha que interessante. Então, eu só sou experiente em alguma coisa quando eu tenho a prática e a vivência daquilo, daquela situação. Eu me lembro que, quando eu sou formada em educação física, eu sou educadora física, e há muitos anos atrás tinha uma palavra que estava muito alta, que era praxis. Na educação física, os professores falavam muito isso, sobre a teoria aplicada na prática, né? Então, é muito importante. Qualquer profissional, né? A pastora Débora é médica. Ela estudou muito,
Mas ela, eu não sei se eu estou falando uma coisa errada, você me corrige. Ela teve um tempo de residência, que é a hora que ela põe em prática tudo aquilo que ela estudou. Ela precisa ter um tempo de prática, né? A gente faz estágio, no meu caso. Tiveram os estágios, eu dei aula, trabalhei em academia. Então, você vai praticando aquilo que você aprendeu e vai aprendendo mais, né? Então, isso, assim você vai adquirindo experiência. Olha, a esperança. A esperança, ela é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, né? Olha que lindo, né? Então, a Bíblia fala muito sobre a esperança, né? A esperança é a âncora da nossa alma. Então, biblicamente, a esperança é algo maravilhoso, né? Então, a gente precisa ter esperança, né? A palavra de Deus nos ensina a termos esperança. E isso tudo, né? A gente precisa entender que é possível. Quando a gente fala, meu Deus, eu vou me alegrar com um momento difícil que eu estou passando. Como é que é isso? Eu fiquei pensando, Senhor, como que é isso? Então, eu peguei meu próprio exemplo, até eu falei aqui no Culto das Mulheres, meu próprio testemunho, né? Ano passado, você que está assistindo, que talvez não saiba, eu passei por um ano difícil, eu descobri um câncer, ele era muito agressivo, e eu fiz um tratamento muito intenso, e Deus foi maravilhoso, me deu livramento. E eu venci, glória a Deus, né? E a minha cirurgia, inclusive, lá no INCA, foi considerada curativa, né? Então, glória a Deus por isso. Mas foram momentos muito difíceis, né? Primeiro, o baque de você receber essa notícia, né? Saber que você está com câncer, que foi um carcinoma de alto grau, agressivo. Mesmo assim, né, mesmo sabendo que Deus deu livramento, fez milagre, eu tive que passar por 6 sessões de quimioterapias bem pesadas. Então, eu tive abalo emocional, né, abalo psicológico, abalo físico, né, passei muito mal no começo. E eu trabalhava muito a minha mente em cima da palavra de Deus. Então, eu falava, Senhor, eu preciso olhar, colocar os meus olhos naquilo que é importante. Então, eu sempre falo isso. Cada palavra, cada mensagenzinha que eu recebia, né? Era interessante, quando eu ia para a químio e quando eu voltava, as minhas filhas, né, minha família preparava bilhetinhos. Na hora que eu ia para o banheiro, tinha um bilhetinho, você vai vencer. Aí, quando eu voltava, falava, você venceu, agora só faltam 3, agora só faltam 2. Então, a gente ia contando. Eu entrava no carro, tinha um bilhetinho me dando força, você é corajosa, você vai conseguir. Então, a gente tem que colocar... Eu comecei a colocar meus olhos nisso. Fora a minha família, né, a minha rede de apoio, eu tive a igreja que me apoiou, que orou por mim. Cada mensagem, eu até falei isso no culto, e volto a repetir. Porque honra quem honra, glória quem glória, mas eu tenho que honrar as pessoas, a minha família da fé aqui, a igreja. Eu recebi todo o apoio, cada mensagem, cada palavra foi tão preciosa para mim, fez tanta diferença no meu tratamento, né? Eu senti o carinho, eu senti o cuidado, porque quando você está no sofrimento e você vê alguém escrevendo, você é uma lutadora, você é uma vencedora, é tão confortante isso, estou orando por você. Então, eu precisei colocar os meus olhos nisso. E quando eu lia isso, e quando eu ouvia alguém falar, olha, eu estou orando por você, você vai conseguir. Isso me dava o quê? Alegria. E é assim, passando pela tribulação, colocando os olhos no lugar certo, a gente consegue sentir alegria. E eu fui passando pela tribulação. E fui vencendo. Momentos que eu chorei, momentos que senti muita dor, momentos que eu fiquei triste, angustiada, mas... eram momentos, porque eu sabia que a minha vida estava nas mãos do Senhor e que Ele tinha o melhor para mim. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que ter uma postura para passar pela tribulação. Sabe, a gente precisa ler, buscar na palavra, Senhor, o que eu faço? Me ensina. Né? Porque é difícil, quando você... É difícil, a gente lê isso aqui, não é difícil ler, mas é difícil praticar, viver.
você se alegrar na tribulação, mas nós temos motivos, porque a gente serve um Deus de vitória, né? E um Deus que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, né? Todas as coisas. Esse versículo eu falo muitas vezes, porque são todas as coisas, as boas e as ruins, vão cooperar para o nosso bem de alguma forma, no nosso futuro, ou no futuro bem próximo, mas lá distante. Mas tudo vai cooperar para o nosso bem, né? E a gente precisa ter essa postura, ter esse ímpeto mesmo de falar, tá, pelos que os meus olhos estão vendo, é derrota, é uma tribulação, esse mar que eu tenho que enfrentar com essa tempestade, tá, meu Deus, mas eu sei que o Senhor está comigo, e se Ele está permitindo que eu passe por aqui, ou Ele vai abrir o mar, ou Ele vai me conduzir, né? Ou Ele vai deixar eu nadar e não vai permitir que eu me afogue. Então, a gente tem que pensar, a nossa mente, né, ela tem que ser conduzida através da palavra de Deus, é o nosso filtro, é a nossa bússola, né? Então, e eu fiquei pensando numa situação da Bíblia com o apóstolo Pedro. E aí eu fiquei pensando naquela passagem quando Jesus anda sobre as águas. Na verdade, quando os dois andam, né? Porque ele também andou. E eu fiquei pensando, que tribulação ali naquele mar, né? Que aflição, que momento de luta. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas Pedro, ele era pescador, né? Ele até conhecia. Não só Pedro, né? Parece que eu acho que 5 dos apóstolos eram pescadores. 5, né? Eu acho que é Pedro, Tiago, João, André e Filipe. Os 5 eram pescadores, pelo que eu li das histórias bíblicas, enfim. Então, eram pessoas experimentadas no mar, não eram? Mas eles estavam enfrentando um nível de batalha, um nível de provação que eles talvez nunca tivessem passado, porque todos estavam desesperados, né? Porque a Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? E aí acontece aquilo, né? Eles estão lá naquela peleja, desesperados, não sei, achando que talvez iam sucumbir, né? E aí Jesus vem andando, né, pelas águas, e aí eles ficam apavorados, achando que é um fantasma. E aí Jesus fala, não, calma, sou eu. Aí Jesus fala, no versículo 27 do capítulo 14, Jesus fala, olha, Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, né? Tinha que ser Pedro. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Gente, eu fico imaginando que, assim, se eu tivesse nesse barco, eu jamais teria a atitude de Pedro, jamais. E eu tenho certeza que o meu marido teria a atitude de Pedro. Ele era capaz de se jogar na água. Vem, Jesus, cuidado aí, vamos embora, eu te ajudo. É interessante, né, a característica de cada um. E esse episódio aconteceu, né, depois de ter acontecido a multiplicação dos pães e peixes. Eu acho que Pedro estava ainda no êxtase do milagre da multiplicação, que ele falou, caramba, já multiplicou, né, pão, peixe, então eu vou, porque eu vou enfrentar essa luta aí e vou encontrar com Jesus, vou ser vitorioso. E tem gente que é assim, tem essa característica, né? Mas tem outros que não, que ficam no barco. Jesus falou que está vindo, então eu vou guardar ele aqui, né? Eu quero mais segurança, eu quero mais tranquilidade, não vou enfrentar isso aí, não. Mas é interessante, porque ele vai e tal, e ele olha para a circunstância e afunda, mas o foco não é esse, o foco é que Pedro é tremendo, né? E é bem corajoso, porque ter essa atitude, né? E às vezes a gente precisa realmente enfrentar as tribulações. Tem tribulação que vem, que você vem e fala, eu vou ter que enfrentar isso aí. Mas eu sei que Jesus está ali, Ele está comigo, né? Ele tá comigo.
E eu vou ter que... Tem coisas que a gente sabe que a gente tem que se jogar, enfrentar, e andar, e pisar, e vamos lá, eu vou vencer. Que a gente tenha essa atitude. E é interessante porque ele pega, né? Ele pega João, né? Pedro volta com ele andando e imediatamente, né? Quando ele entrou no barco, a Bíblia diz que e logo que subiram para o barco, o vento cessou. E é interessante porque no versículo depois desse, fala assim, que então os que estavam, no 33, então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Né? E eu creio que essa aflição que eles passaram, né, no mar trouxe muita experiência para eles, né? Uma experiência incrível de viver o sobrenatural, né? E eu creio que o Senhor permitiu essa luta no mar, porque eles estavam até fazendo algo em obediência, né? Porque o Senhor falou para eles irem para o outro lado. E eles estavam obedecendo, eles estavam fazendo algo que Jesus mandou fazer. Então, muitas vezes, a gente vai estar fazendo coisas que o Senhor falou porque é para a gente fazer, e a gente vai enfrentar um mar terrível, uma tempestade. Cai na nossa cabeça, um toró daqueles cai na nossa cabeça. E a gente fala, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor pediu. Né? Mas a gente tem que entender que a obediência também produz muito fruto. Né? E eles experimentaram, né, os frutos ali, que o Senhor entrou no barco e tudo se acalmou. E eles reconheceram ali, né, que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro já tinha reconhecido, Pedro já sabia, mas todos falaram, né? E por isso que a gente precisa colocar, né, os nossos olhos no lugar certo. A gente não pode colocar os olhos só na dor, na tristeza, na dificuldade, na angústia, na tribulação. Porque a tribulação traz tudo isso. Mas eu posso colocar os meus olhos no lugar que eu preciso colocar. Né? No lugar que o Senhor fala para eu colocar. Eu preciso aprender com a palavra de Deus. Mas eu quero fazer uma oração para que o Senhor nos capacite, né, a verdadeiramente vivermos essa palavra. É uma palavra desafiadora, mas uma palavra bem adequada para os nossos dias, né? Porque tantos de nós passando por tantas lutas, né? E a gente precisa aprender com o Senhor que, mesmo em meio às turbulências da vida, né, tudo aquilo que a gente está passando tem um fim proveitoso e vai produzir em nós, né, produzir perseverança, né, nos tornaremos mais fortes, mais aguerridos, teremos experiência para quê? Para quando passarmos por novas, outras lutas, outros momentos difíceis, a gente já vai estar mais preparado, né? A gente vai estar mais experiente, a gente já viveu aquilo, né? A experiência é isso, é a vivência, né? A prática. Então, você já viveu. E não só para a nossa vida, né? Nós podemos ser usados para outras pessoas que estão passando por aquilo que a gente passou. E a gente pode ser bênção. E a gente pode ajudar a pessoa a passar de uma forma mais fácil, porque você passou. Né? Então, você pode falar, olha, não faz isso, faz aquilo, vai dar certo. Eu fiz isso, eu passei, eu consegui, você também consegue. Então, isso tudo é bênção. Né? E a esperança. Né? A gente precisa ter esperança. Né? A esperança é a âncora da nossa alma. E nós precisamos ser pessoas cheias de esperança. Porque a gente vive num mundo tão sem esperança, né? A gente conversa, as pessoas só sabem falar, ai, não, tá terrível, as notícias são péssimas, e
Tudo... Não, vai melhorar, vai ficar bom. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil. Que eu e você, a gente possa ter a palavra de ânimo, né? A boa notícia. Porque o mundo não tem. O mundo só tem as más notícias. Mas a gente tem boas notícias. A gente pode falar, olha, deu certo comigo. Né? Está chovendo, o céu está nublado, está caindo chuva feia, mas amanhã o sol vai brilhar. Isso vai passar, você não vai permanecer aí. Você consegue. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, né, a sermos luz e sal. Né? Luz e sal. Testemunhando que é possível, né, passar por momentos difíceis, de grandes lutas, de aflições, se alegrando, tendo um bom ânimo. Né? Como Jesus fala, tenha um bom ânimo. Eu venci. Então, né, nós também vamos vencer. Com Cristo nós vamos vencer. Né? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? A gente já parte da vitória. Eu não entendia isso. Aí uma vez o pastor Luiz pregou sobre isso, eu nunca mais esqueci. Como é que eu vou ser mais que vencedor? É porque Cristo venceu na cruz. E a gente já parte da vitória da cruz. Então, nós somos mais que vencedores. Olha que maravilha. Né? Nosso destino é vencer, vencer e vencer. Passando por lutas, passando por aflições, mas vencendo sempre. Amém? Era essa a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero fazer uma oração, né, para que essa palavra dê frutos de verdade na nossa vida, na minha vida, na tua vida. E que a gente possa, sim, né, mostrar para esse mundo que as aflições não nos submergerão, que o mar bravio, né, do mundo, querendo nos afogar, querendo nos fazer parar, querendo que a gente desista, isso tudo não vai nos parar, porque a nossa fé nos sustenta. Né? A nossa fé em Cristo, ela nos sustenta. E nós caminhamos sobre a palavra do Senhor, que nos garante essa vitória, essa possibilidade de passarmos, mas passarmos com vitória. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos capacite a vivermos verdadeiramente essa palavra, Senhor. Nos alegrarmos nas tribulações, nas próprias tribulações. Que nós possamos colocar os nossos olhos, Senhor, naquilo que é precioso, nas Tuas promessas, porque elas são eternas, são verdadeiras e são reais. Que a gente possa colocar, Senhor, os nossos olhos no que é invisível. É estranho falar isso, Senhor, mas nós colocamos os nossos olhos em Ti. Tu és um Deus invisível, mas Tu és real. E nós cremos na Tua palavra e queremos viver e dar muitos frutos para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, amém.